Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para unir os mercados brasileiros e europeu quando o assunto é empreendedorismo, história de sucesso e muitos insights para você que está nessa jornada, querendo crescer, querendo se desenvolver. O conteúdo certo está aqui. E logicamente, antes de começar, como já é de praxe, vou apresentar o nosso patrocinador, a Edence, uma agência de marketing performance focada em ajudar o seu negócio a escalar através de canais digitais. Então a gente usa plataformas como Google Ads, Facebook Ads para alavancar suas vendas. Então, se for o momento do seu negócio, entra lá em adens.io e deixa o seu contato que a gente vai entrar em contato com você e entender se é o momento do seu negócio escalar através do digital. E vamos ao convidado, que é o que interessa. Bernardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite, andar aí alguns poucos quilômetros para estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Foi um gosto, obrigado. Obrigado pelo convite. Tenho assistido aos teus podcasts, aos vídeos. Epá, é um orgulho enorme poder fazer parte dele. Boa. Fico muito grato aqui. Já te falei mais de 2 vezes aqui, porque realmente você me inspira muito. A gente ainda vai falar sobre isso, mas você me inspira muito e eu fico muito grato de ter você aqui. E para explicar o porquê que você me inspira, eu já começo com uma pergunta de praxe, que é quem é o Bernardo Castro? O Bernardo é muita coisa, não é? Talvez seja assim mais conhecido, não é? Pela minha vertente de pai, não é? Algo que me distingue, não é? Eu sou um jovem de 32 anos, pai de 7 filhos. Para mim é difícil dizer filhos, porque são 6 filhas e agora um rapaz. Portanto, 6 filhas e um filho. Mas sou um apaixonado pelo mar, algo que vem do meu pai e que desde cedo eu vivo disso. Portanto, desde os meus 18 anos que eu tenho negócios ligados ao mar. Hoje tenho uma empresa que é a Seventy, que faz 9 anos e que é a líder em organização de eventos náuticos. Além disso, não é? Portanto, muito graças à componente familiar e à componente profissional, percebi que havia muitas pessoas a querer também perceber como é que eu fazia isto, não é? Como é que eu conseguia ter a vida que tenho, não é? De conseguir, no fundo, ter um negócio bem sucedido. Exato. Sem deixar ter uma família também bem sucedida, ou uma família que para a maior parte das pessoas é impensável ter. E tão novo, não é? Portanto, esta junção e esta experiência que eu tenho, não é? Fez-me investir em mim próprio, no coaching, em certificações de coaching, para poder ajudar outros líderes como eu, outros empresários, outros executivos, a poderem ter este equilíbrio de vida e trabalho e não terem que escolher entre ter tempo ou dinheiro. Dá para ter as duas coisas. Não ter que escolher entre sucesso profissional e sucesso pessoal, que dá para as duas coisas. É preciso saber, há um método e no fundo, ultimamente tem sido esse o meu caminho, é ajudar outras pessoas a terem o mesmo caminho que eu. Brutal, e a gente vai falar mais sobre esse método e sobre como que você realmente conseguiu estruturar algo que para muitos é impensável, como você disse. Exato. E aí mas vai possível, o ponto. Mas é possível. Não, totalmente. Eu, depois de te conhecer e também já de viver um bocado, realmente acredito que é totalmente possível. E esse é um dos pontos, né, que eu trouxe logo no começo, porque que você me inspira. Já fiz o processo com você. Então, gente, basicamente o Bernardo é meu coach, né? Já passei pelo processo, mas é um processo que a gente sempre vai considerar assim. Sim. É uma coisa contínua, né? A gente está sempre em evolução. E não acaba. Foi um start ali, né, que você me deu. E uma das coisas principais, até eu já te falei isso, mas é legal até compartilhar com a audiência. Uma das coisas que me fez falar assim, pô, tem que fazer o processo de coaching com o Bernardo foi justamente pensar, pô, o cara tem uma empresa bem sucedida, 7 filhos, na época você tinha 6. Sim, só tinha 6 na altura. Só tinha 6, eu só tinha 6 na altura. E uma empresa de barcos bem sucedida. Então, pô, algum segredo esse gajo tem aí pra compartilhar comigo. E quando você diz assim, um método para equilibrar essas coisas, o que você quer dizer com esse método? E eu já imaginando o que seja, mas puxando aí a sardinha pro seu lado. Tem muito a ver com esta transformação de mentalidade entre aquilo que é a gestão de tempo e que não leva a lado nenhum, ok? Porque gerir tempo é gerir uma coisa limitada para uma transformação em que nós passamos a gerir o nosso foco. Não é? Quando nós transformamos a gestão de tempo em gestão de foco e nos focamos naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente gera impacto e resultados, naquilo que é o nosso propósito, naquilo que é a nossa missão, tudo se torna muito mais fluido, não é? E esse é o segredo, não é? Quando nós conseguimos viver diariamente focados naquilo que interessa, não é? E diariamente nós vamos avançando numa só direção. E aí, quanto mais tempo nós temos, não é? Quanto mais anos de vida nós temos, mais avançamos. Mas isso só é possível se houver um foco único, não é? E no fundo é
essa transformação de mentalidade que eu ajudo a ter, a ter e a acontecer nas pessoas. Boa, e você faz isso através, né, da sua veia de coach, né? Porque aqui Sim, a gente tá falando de sim. 3 Bernardos diferentes. Sim. E como é que, na verdade, essa parte do coach te despertou? Como é que você realmente falou, olha, tenho pouca coisa pra fazer, né? Já tenho aqui uma série de filhos, uma empresa grande pra cuidar, deixa eu inventar mais alguma coisa. Como é que Yeah. surgiu o coach na sua vida nesse sentido? Olha, o self-coaching, né, o coaching para mim, surgiu desde muito cedo. Portanto, eu comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal aos 15 anos, 15 a 16 anos. Depois tive a felicidade de pertencer a um grupo onde existiam vários coaches e, portanto, o meu primeiro contacto com os coaches tinha 18 a 9 anos. Portanto, na altura não se falava de coaching. Eram formadores, eram psicólogos e coaches, mas eu não sabia o que era isso. Depois desse grupo, tive a felicidade de me dar muito bem com um deles, né, que ainda hoje é meu grande amigo, que tu conheces, Sim. né, que um dia virá cá, com certeza. Claro, e O Eduardo. e em seguida, um dia ainda faremos um episódio dos dois. Opa, espetacular, né? Porque aí a gente vai abaixo, aí o estúdio vai abaixo. Era top, né? E eu com 18 a 9 anos conheci o Eduardo Trugal, que já na altura estava nesta área de desenvolvimento pessoal, e a partir daí tínhamos aqui paixões em comum, nomeadamente a paixão pelo mar. Ele também é apaixonado pelo mar, como eu. E o meu pai na altura tinha um veleiro e nós passeávamos os dois e conversávamos, e foi na altura que ele conheceu o Enneagrama e que me deu a conhecer, e foi aqui foi life changing. Portanto, quando ele me passa o conhecimento do Enneagrama, eu percebo o poder daquela ferramenta, e a partir daí foi só estudar, acompanhar o Eduardo naquilo que fosse possível. Até que aí aos 26, 27 anos, finalmente a empresa estava aqui a correr melhor, e eu vou ter com o Eduardo para ele me fazer um processo de coaching a mim. Ok? Eu sou uma pessoa muito focada em performance também, em produtividade, e pensei, eu para ir para o próximo nível já tinha esta ideia que tinha que ser com outros mentores. Então falei com o Eduardo, e foi o Eduardo que disse: não, Bernardo, tu não vais ser meu mentorado, não vais ser meu coachee. Eu quero que tu sejas um futuro coach, e integres na próxima certificação de coaching. Na altura eu disse: ok, não era bem isto que eu procurava, mas acaba por ser útil para ser melhor líder para a minha equipa. E foi assim que começou, meio na brincadeira, meio para a minha equipa, que começou a despertar esta consciência que se calhar eu tinha aqui já um dom natural, já fazia isto naturalmente, sem esforço, de motivar as pessoas, de pôr as pessoas focadas no propósito certo, em objetivos certos. E até que depois, outro acontecimento super importante, que foi o Covid. Portanto, tive 3 anos a ser coach da minha empresa e a ser meu próprio coach. E quando veio o Covid, foi a oportunidade perfeita para eu aproveitar a pausa da Civentee, é uma empresa que vive dos grupos e dos eventos. A Civentee parou. Na altura eu e a Rita tínhamos 5 filhas, e decidimos: olha, se a Civentee ficar assim parada durante meses e nós só vivemos da Civentee, nós estamos aqui com a vida muito condicionada. Por isso, Bernardo, vais trabalhar para algum lado, eu vou trabalhar, como é que é? Pronto, e o coaching surgiu muito naturalmente, e logo a partir daí, portanto já foi há 3 anos que tenho investido bastante nesta carreira, e hoje sou muito mais coach do que empresário. Portanto, houve 3 anos de transformação em que eu passei de empresário e coach para coach empresário. Agora coach e empresário, e cada vez mais coach e empresário deste ramo, enquanto a Civentee quase que anda sozinho. Já navega sozinho, assim. Já navega sozinho, muito fixe. E você comunica isso nas redes sociais, né? Sim. Não sei se dá pra compartilhar, produtor. Bernardo Castro aí. Já dá pra gente dar uma olhada aqui, que você comunica essa parte da família, comunica a parte do coach. Fala muito, né? Eu te acompanho nos stories, e você fala muito sobre realmente essa gestão do foco que você trouxe aqui, certo? É fundamental, e no fundo tudo na minha vida tem esta palavra, que é foco. Faz todo sentido. Tá muito fixe aí. Mostra como é que é o dia a dia aí do Bernardo. Muito top. E aqui, me diz uma coisa. Se tivesse mais 2 aninhos de pandemia, vinha 8 filhos já. Já tava no 8º, né? Então, quer dizer... A pandemia não influenciou nisso, nada, né? Como nada. é que é a lógica de pensar filhos sem fronteiras? Assim, olha, eu posso ter filho e... Porque...
Sim, pouco, sim. né? E literalmente as pessoas têm mais uma mentalidade de que é muito difícil, né? Criar um filho, que é muito difícil criar dois, e você tem uma estrutura onde tem tanto filho que um cuida do outro e você acaba de ter tempo pra vir no podcast. Olha, é verdade. Não é? Dá tempo para tudo. Dá tempo pra tudo. tudo, dá É tempo uma pra questão de foco e prioridades. Ó, já Não é? puxou o gancho pro seu lado. Claro que sim, Ser obrigado, você obrigado. impossível. Mas conta Não, pra gente. não, como é que isto acontece? Na altura, né, portanto, eu e a Rita conversávamos muito quando namorávamos, mas nunca pensámos né, que iríamos ser pais tão cedo. Né? Mas ok, vamos casar, claro que sim, já namoramos desde os 17 anos, portanto, praticamente eu não me lembro da minha vida antes de namorar com a Rita, né? Porque Pois. foi muito cedo, 17 anos. Mas pensávamos, olha, 4 filhos. E isto porquê? Porque tenho uma irmã, minha irmã mais velha, para mim sempre foi um modelo de família, e que também tem 4 filhos. E também começou com dificuldades e tudo mais. E pronto, e já na altura, há 10 anos atrás, o modelo de família dela era aqui uma inspiração para mim. E portanto, e para a Rita também. Então, 4 filhos já pareceu uma loucura na altura. E estávamos à espera, aos 21 anos, né, recebemos a notícia que a Rita está grávida. Nós estávamos à espera, portanto, eu estava na faculdade, a Rita por acaso já vivia sozinha, e isso mudou, pronto, toda a vida na Toda nossa vida. lógica. Epá, vamos lá despachar isto, sair da faculdade, investir na empresa, enfim, foram anos muito complicados. Ainda assim, tínhamos este objetivo comum, que eu acho que é fundamental os casais terem, objetivos comuns, um projeto de vida comum, de ter 4 filhos e 4 filhos seguidos. Ou seja, não é de 5 em 5 Pra anos. ter uma pequena distância entre eles, né? Pra eles Por muito brincarem gostasse, juntos. por muito gostasse, em termos de energia, esforço e tudo mais, nós saberíamos que eles iam gostar de ter irmãos próximos. Isso é verdade. Pronto. E o que aconteceu foi que a minha filha, quando fez um ano e pouco, não é? O meu pai morre. E foi assim um acontecimento muito marcante para mim, no bom sentido, não é? Portanto, aqui já demonstra que a minha veia é otimista, às vezes um bocado maluca, né? Mas é verdade. É um bocado maluco. Eu nunca ouvi alguém falar meu pai morre no bom sentido. É a primeira vez. No bom sentido mesmo, pá. E atenção, e o meu pai é o meu herói mesmo. Claro. Foi quem passou aqui a paixão pelo mar. Mas o meu pai e a minha mãe tiveram 13 filhos. 13. É isso mesmo, gente, que vocês entenderam. 13. Um 3. Um 3. 3. Isso, Não é? isso. E, portanto, não são pais da província ou há 100 anos atrás. Não. São numa geração em que só se tem 1 ou 2 filhos. Na mesma. Não é? E o meu pai tiveram 13 filhos. E a verdade é que no dia do funeral do meu pai, toda a parte de velório e funeral, eu realmente percebi aquilo que realmente interessa na vida. Que no fundo é ter um funeral daqueles. É deixar os filhos orgulhosos como eu, não é? Como eu você senti. estava. Brutal. Pá, isso para mim foi a primeira vez que eu realmente percebi o que é o propósito de vida. O meu pai, sem saber nada de desenvolvimento pessoal, claramente cumpriu com Deixou o um seu propósito legado. de vida. Porquê? Deixou um legado do caraças. E usou os seus talentos da melhor forma possível para criar um grande impacto nos outros. E criou. E a prova disso foi o funeral que o meu pai teve. Milhares e milhares de pessoas a querer prestar a última homenagem. E mais do que milhares de pessoas, o sentimento que nós, filhos, tivemos, né, de orgulho por termos a graça de ter tido um pai assim. E eu pensei, porra, é isto que eu quero. A partir daí, o meu foco foi esse. Eu quero Uma vez, a gente morre duas 2 vezes. vezes. Uma vez quando a gente realmente morre, uma vez quando o nosso nome é esquecido. Yeah. E no caso do seu pai, ele certamente vai demorar ainda muito tempo para ser esquecido. Sim. O meu pai, especialmente, eu gosto de dizer que vivo da herança que o meu pai me deu. E o meu pai não era rico, né? Portanto, não posso ser uma herança monetária. A herança que o meu pai me deu foi a paixão pelo mar. O meu pai era oficial de marinha e eu hoje vivo do mar. De uma forma inconsciente, eu quero continuar este legado que o meu pai deixou. Né? Mas é sem querer, né? Porque eu não sei se algum dia vou ter a fé, a coragem, a força que o meu pai teve. Mas a verdade é que esse momento, né, que foi a morte do meu pai, foi aquilo despertar, tipo, pá, aconteça o que acontecer, o nosso foco, tudo aquilo que nós temos que fazer, tem que ser o meio para deixar os nossos filhos arrebentarem de orgulho, como eu sinto do meu pai. E é só isso que eu quero. É só isso que eu Não, quero. e isso é tão fixe no sentido
amigos e colegas, parentes de 32 que ainda são crianças, né? Tipo, e o nível de maturidade que você teve que amadurecer muito rápido, né? Porque Fui obrigado, para começar, né? Mas não sei se já era maduro ou não, mas eu fui obrigado, né? eu tenho 26. Com 26, você tinha o quê com 26? Você era pai de quantos? E você- 3 para aí. Meus pais têm 3. Agora você imagina eu, Yeah. pai de 3 crianças. Opa, ainda eras melhor. Garantidamente. Garantidamente. Né? Não, sem dúvida, eu ia dar um jeito de tudo Não, dar pá, certo, pô. tem que Porque dar certo. 3 seres humanos dependendo de mim, Claro, pô. pá, tem que dar Que certo, isso. não tem hipótese, né? E no meu caso em especial, eu vejo mesmo os filhos como os meus melhores coaches. Pá, e portanto, se alguém quer ter um coach bom, pá, tenha filhos, porque eles vão nos obrigar a trabalhar aquilo que mais precisamos. Não é? O produtor tá concordando ali. É verdade. No meu caso, não é? Como agora, eu não sei se queres falar do Enneagrama, mas como bom tipo A gente 3, vai... Sim. não é? E o tipo 3 Enneagrama, tal como tu, nós muitas vezes exageramos no foco nos nossos objetivos sem pensar no resto. Não é? Você tocou nesse ponto e é importantíssimo. O que eu vou pedir antes? Pra você contextualizar pra malta o que é o Enneagrama e o que são os tipos e, tipo, dar uma passada rápida no que eles significam. Você tem alguma coisa no Instagram, uma foto do Enneagrama, alguma coisa? Em algum lado? Por acaso não. Não, nem aí, no telemóvel pra enviar aqui. Posso enviar? Agora? Envia aqui que eu mando pro produtor e ele consegue abrir, certo? Você consegue me enviar? Consigo. Aqui é ao vivo, gente. Aqui é assim mesmo e, sem dúvida, Bora, vamos a isso. acaba por ilustrar melhor, né? Eu Claro. acho que fica mais fácil de você explicar aqui para o pessoal o que é. Bora. E não deixa de ser uma ferramenta, pessoal, Puf. que ajuda muito a vocês se entenderem, né, Bernardo? E poder realmente aplicar as vantagens competitivas e, sem Não, dúvida... pá, dá aqui uns saltos valentes daquilo que é o nosso autoconhecimento. Sem dúvida. Então, olha, vou enviar para ti. Boa. Então. Então, enquanto isso, a gente vai para um rápido comercial e volta já já. O produtor pensando, não tem comercial. Como é o comercial? Não Estou tem. aqui. Como é que é? Aqui é publicidade que vocês falam, comercial? Quando É. passa pra parte de propaganda na televisão. Não é isso, é? É isso. Ele não Então- respondeu, não. É comercial, Não, publicidade. É publicidade, é publicidade. Publicidade. Olha, então vá, enviar cópia para ti. Então envia aqui que eu mando pro produtor e a gente vai compartilhar aqui pra dar uma ilustrada melhor. E, gente, eu posso dizer que o Enneagrama me trouxe muita clareza de onde estavam as minhas fortalezas e as minhas fraquezas, cara. Né, para mim, nos programas que eu, Vou te mandar aí, Rodrigão. né, nos programas que eu dou, acaba por ser lá está, um atalho gigante para a pessoa chegar onde sem o Enneagrama não chegaria. Sem dúvida. Você consegue fazer ali uma leitura, você já tem É. meio caminho andado do que a pessoa valoriza, do que ela tá predisposta a fazer, Qual é o foco dela? onde tá o foco dela, total. Não é? Porque o que estamos aqui a trabalhar, né, põe o de baixo, põe o de baixo. Ah, é o de baixo é onde tá isso. É aí mesmo. Ah, agora o pessoal tá vendo. Boa. Não é? Portanto, como estava a dizer, não é? Para mim, as minhas filhas fizeram de mim um homem muito mais saudável, muito mais equilibrado. Não é? Como bom tipo 3, não é? Somos os dois. É verdade. E haverá muitos. Né? E haverá muitos outros aqui a assistir que também Provavelmente são, né? poderão identificar-se com o que vou dizer a seguir. Não é? Nós somos aquele 3 ali, não é? Portanto, fazemos parte da tríade dos emocionais, portanto, fomos abençoados com uma inteligência emocional mais desenvolvida do que o normal. Confere? Acredito que sim. Não é? Portanto, claro que depois nós trabalhamos, mas fomos abençoados, não é? Mais do que outro tipo de personalidade. E há um foco muito grande naquilo que são os nossos objetivos como forma de obter performance e reconhecimento. Ok, isso é a descrição do tipo 3, Do mas tipo o 3. que é o Enneagrama em geral? Pronto. O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento muito antiga, portanto com 4.000 anos, e que só nos últimos 60 anos é que tem-se vindo a aplicar mais às personalidades e ao coaching. É como se fosse um mapa de personalidade, né? É um mapa de crescimento, não é? Que no fundo dá-nos divide aqui as personalidades em 9 grandes padrões de traços de personalidade,
em que torna fácil nós nos identificarmos com algum, e cada um desses traços de personalidade, cada um desses padrões, tem um mapa de crescimento próprio, e portanto não passa só por identificar, passa por identificar para depois fazer um processo oposto de desidentificação. No nosso caso, É tipo uma desconstrução, né? exatamente, no nosso caso ok, já somos adultos, não é? E nós tivemos 20, 30, 40 anos, 50 anos, aqui controlados pela nossa personalidade, que tem o foco na sobrevivência, não é? E nós, como animais sociais, o foco de sobrevivência manifesta-se por esta necessidade de sermos respeitados, amados e aceitos. Todos nós queremos isso, não é? E como bebés e crianças, não é? Cada uma das personalidades, cada uma das pessoas vai tentar encontrar o seu lugar, a sua persona, para conseguir sentir esse amor, esse respeito, essa consideração. No caso do tipo 3, depois podemos até dar assim muito rápido, nós percebemos, primeiro, como pessoas mais emocionais, temos mais necessidade de atenção do que a maior parte das pessoas, e percebemos que para termos a atenção de quem precisávamos ter, nós tínhamos que ter performance, nós tínhamos que ser vencedores, nós tínhamos que ser os melhores. Só se fôssemos bons, só se tivéssemos de fazer alguma coisa bem, é que os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos iam nos valorizar. Exatamente. Mas é importante fazer um disclaimer que não é eu chego lá e escolho qual perfil eu sou. Eu passo por um teste onde eu tenho lá 30, 40 perguntas e pelo cruzamento das respostas você consegue, né, quem usa o Enneagrama consegue traçar o perfil de personalidade daquela pessoa, né? Sim. Aliás, até há vários testes online que acabam por dar aqui uma boa ajuda para quem não tem a oportunidade de falar com um coach. Exato. E também faço aqui a recomendação, obviamente, do teste do site do Instituto Eduardo Trugal, que foi onde eu tirei a certificação. Obviamente, se tiver a oportunidade de falar com um coach certificado, é muito mais apurada a resposta. Mas para quem não tem essa oportunidade, vai no Google, Instituto Eduardo Trugal, Instituto Eduardo Trugal, teste Enneagrama. No Google provavelmente vai ser o primeiro link ali a aparecer para você fazer o teste. Boa. E é muito bom, é muito bom. E portanto, voltando aqui aos filhos, né? Havendo este foco tão grande, inconsciente, eu só tive consciência disso quando percebi, né? Quando eu descobri o Enneagrama, aos 21 anos. Tive sorte de conhecer o Enneagrama muito cedo. Há pessoas que morrem sem conhecer o Enneagrama e portanto vivem focados naquilo que a personalidade precisava para o resto da vida, né? Isso faz com que nós entremos em stress facilmente, entremos em exageros facilmente, e no nosso caso, né, este foco excessivo no reconhecimento faz com que só os nossos objetivos é que sejam importantes, e nós estamos tão focados, né, que muitas vezes nos tornamos egoístas, interesseiros, manipuladores, etc., para obter esses objetivos e obter, no fundo, esse reconhecimento. Pronto, quando nós temos filhos, as coisas mudam um bocado. Porquê? Porque eles obrigam-nos a ter que pensar além de você mesmo, naqueles seres. E é uma chatice. É mesmo uma chatice, mas não há hipótese. Eu quero este objetivo, eu quero trabalhar mais e mais e mais e mais. Pá, mas há um bebê a querer brincar contigo, pá, que não te vai dar reconhecimento nenhum. Nenhum. Está-se cagando para ti. Totalmente. Né? Está ali a fazer birra, e quando tu não dás atenção, está ali a fazer birra. Então começa a perceber, porra, este bebê está-me a empatar, né, de alcançar aqueles objetivos que eu quero. O carro que eu quero, a casa que eu quero, o dinheiro que eu quero. Ou aceitas e percebes que é uma forma de tornares a tua vida mais equilibrada e saudável, pá, ou então vais ter uma relação muito complicada com os teus filhos. Felizmente, eu não tive só uma filha, tive 2, 3, 4, 5, 6, eu não tenho hipótese. Não é? E o meu instinto, atenção, o meu instinto é trabalhar muito. Eu quero trabalhar muito, eu quero ter reconhecimento, eu quero ter tudo. Esse é o meu instinto. Mas que felizmente, desde há 12 anos, não é? Eu tenho que trabalhar nesse controle. Não é? E curiosamente, quanto mais controle eu tenho sobre isso, mais resultados eu tenho, não o oposto. Parece que por consequência você torno uma pessoa mais equilibrada, não me irrito tanto, não entro tanto em stress, consigo manter relações mais saudáveis. E essa vontade excessiva num tipo 3, por exemplo, de jogar tudo pro ar e focar 100% em realizar, e essa falta de equilíbrio você mitiga como? Você entende a minha pergunta? Porque se existe essa dualidade, em estresse você vai para um tipo de personalidade, entre aspas. E o que é stress, né? Entender o que é stress, né? O stress é um modo de sobrevivência que a nossa mente fica e que nada de bom acontece, né? E é interessante perceber o que é que provoca esse stress, né?
E o que é que provoca stress a uma pessoa que precisa de reconhecimento? Não ter reconhecimento. Não ter resultado, não ter Não ter reconhecimento. resultados que possam. Né? Isso faz, limita esse foco excessivo em trabalho, né? Acaba por limitar os próprios resultados do trabalho. Portanto, é uma coisa assim que, para quem não tem consciência, não acredita. Mas a verdade é que os resultados que eu tenho com 32 anos, né? Não são porque eu trabalhei muito mais ou porque eu tenho mais tempo de vida do que alguém com 50 ou 60 anos. Não. Simplesmente não Porque entrei você em soube exageros. colocar seu foco também. É isso. Você soube onde colocar seu foco. Pronto, agora, dessas 9 personalidades, estamos a falar do tipo 3, que tem o foco excessivo naquilo que lhe dá segurança, naquilo que lhe dá uma falsa confiança, que é o reconhecimento. Mas há quem precise de sentir-se especial, há quem precise de privacidade, há quem precise de conhecimento, há quem precise de segurança, há quem precise de liberdade, há quem precise de poder e controle, há quem precise de harmonia, há quem precise da perfeição, há quem precise se sentir útil. Enfim, há todos esses motivadores diferentes para cada pessoa, para cada perfil. E triggers diferentes para a compulsão de cada um dessas personalidades. Ou seja, e não só o trigger, como a forma de manifestar o stress também é muito diferente. E conhecermos isto, primeiro para nós próprios, é brutal, mas quando começamos a aplicar isto às pessoas com quem nós mais gostamos, não é? À nossa esposa, ao nosso esposo, aos nossos namorados, à nossa namorada, à nossa equipa, pá, nós começamos a entender e a antecipar problemas grandes, não é? Com conversas simples. Não é? E que muitas vezes podem ter a ver connosco. Mas se aquela pessoa está a manifestar um comportamento de stress, é pá, para o meu bem, eu vou ao encontro e percebo, pá, o que é que se passa? Estás cansado? É do trabalho? É em casa? É na família? O que é que se passa? Pronto, e às vezes com uma pequena conversa evitas aqui uma escalada de stress muito maior, que né? só dá as chatices. Faz todo sentido. Ô Bernardo, você não acha que, por exemplo, o foco excessivo, ele não pode ser de certa forma prejudicial em alguma instância? Tudo que é exagerado é mau. Tudo. A bondade em exagero é má. Ok? A bondade nos outros em exagero é má. Em que sentido? Não entendi esse exemplo. Pá, imagina, até a bondade pode ser má em exagero. Pode ser até má para a pessoa que está Claro, praticando. não, e para todos. Imagina, uma pessoa com muita bondade em exagero, acaba por sacrificar a sua saúde em prol dos outros. E isso não é bom. E acaba por limitar a ajuda que pode dar nos que pode outros. dar pro... Exato. Ou seja, tudo em exagero é mau, não é? O foco em exagero, não é? É mau também. Agora, depende. Há uma exceção para mim. Não é? Para mim, um foco exagerado, um foco obsessivo naquilo que realmente gera valor, naquilo que é o teu propósito, naquilo que são os teus talentos e naquilo que tem impacto, é a única coisa que eu vejo que não é má. O meu foco obsessivo, não é? Tu conheces-me, eu sou obcecado. Exato, eu ia ter essa conversa com você. Eu queria que não fosse com todo mundo vendo, mas já que você puxou, pode ser. O programa que eu tenho chama-se Foco Total. Ou seja, não é meio foco, é foco total. Aonde? Naquilo que realmente gera valor. Okay? Naquilo que realmente nos faz viver em vez de apenas existir. A maior parte de nós existe, dia após dia. O objetivo aqui é viver. Viver, gerar resultados, inspirar, para que com 30 anos, com 40, com 50 ou com 80, pá, quando nos formos, e temos aqui um exemplo recente do senhor comendador Rui Nabeiro. Foi mesmo. Pá, deixou um legado, um grande legado. Porra. Quem não quer? Não, e não é mas único. Isso não é o ego? Por quê? Porque, vê lá, essa questão, eu já ouvi isso em um podcast, achei muito interessante, que é essa questão dessa constante necessidade do homem que eu digo do ser humano, Sim. do homem e da mulher, de deixar um legado, é pra quê? É biológico. É biológico. Tu sentes-te realmente bem. É biológico como assim? Tipo, parece, é da natureza? É da natureza. Você não vê um leão preocupado em deixar um legado? Tá bem, mas é um leão. A consciência traz essa vontade pra gente. A natureza humana, não é? Precisa disso. A natureza humana, não é? Quanto mais aceite ele for, não é? Quanto mais impacto criar nos outros, maior reciprocidade também vai receber. Não é? E quanto mais nós protegidos estivermos, melhor nos sentimos. Ok? E essa é a verdadeira confiança. Mas você acha que toda gente que realmente deixou um legado, tensionava deixar um legado? Exemplo. Não. Você é um gajo religioso. Sim. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, eu tenho certeza que ela não procurava deixar o legado que ela deixou certo. E por consequência ela deixou, né? E se calhar nem o comendador Rui Nabeiro. Provavelmente. A questão é, há um padrão entre as pessoas,
lá está, que morrem fisicamente e que não morrem, não é? Porque são sempre lembrados. Qual é o padrão? É que de facto, conscientemente ou não, sorte ou não, elas realmente construíram algo, não é? Que deixam gerações orgulhosas. Não é? E como é que elas construíram isso? Olha, com o tempo que tiveram, usaram os seus talentos, aquilo que para eles era fácil trabalhar, e abusaram dos seus talentos para criar um impacto de uma forma muito específica. Faz sentido. Um impacto gigante. Faz sentido, eu concordo. Realmente elas estavam exponenciando aquilo que parece que elas nasceram para fazer, sem dúvida. Epá, e em vez de estarem dedicadas 1% da sua vida a isso, dedicaram 10, 20, 30, 50. Sim, sem dúvida. Pá, e esse é o jogo. Faz sentido. E onde que isso casa com uma coisa que você fala muito nas suas redes sociais e também fora dela, que é a questão da construção de hábitos, né? Certo. E aí a gente vê muito na internet disseminado essa lógica do hábito. Tanto, não só na internet, mas em literaturas modernas de autoajuda, desenvolvimento pessoal, o poder do hábito, hábito atômico, hábito não sei o quê. Qual que é essa relação entre os hábitos e o resultado, na sua opinião? Certo. E depois eu tenho uma historinha para falar sobre isso. Boa. Para mim, eu quando digo que nós devemos viver focados no nosso propósito, parece assim uma coisa etérea. O que é isto, o propósito? Primeiro, o propósito é uma coisa concreta. É uma coisa que nós vamos trabalhando ao longo da nossa vida para entender aquilo que é realmente o nosso porquê. Qual é o lugar que queremos deixar cá, como é que queremos ser lembrados, para perceber depois o como. Quais são os talentos que realmente eu uso com mais facilidade e crio mais impacto nos outros. Isso. Para chegar à terceira parte do nosso propósito, que é o que realmente eu faço que é útil aos outros, que cria impacto nos outros. Pronto. E essa é a base de tudo. Com isso em mente, tu vais construindo a pessoa que precisas tornar. Ou seja, quem como tem de tornar para realmente ser esta pessoa que vive esse propósito. Ok. Então daí já vamos para uma coisa mais específica. Eu tenho de tornar nesta pessoa. Tem que ser confiante, tem que ser saudável, tem que ser inspirador, tem que ser o que fizer sentido. Daí então começas a perceber, ok, há coisas que eu já sou, há coisas que eu ainda não sou, tenho que trabalhar mais. E quando nós nos temos de tornar a alguém, a única forma que nós temos de tornar é criando novas crenças. Eu, para me tornar nesta pessoa, eu tenho que acreditar naquilo que aquela pessoa precisa de acreditar. Para eu acreditar nisso, eu tenho que agir. Eu tenho que desenvolver habilidades, e as habilidades só se desenvolvem com hábitos. E é nessa ponta que vem os hábitos. Eu não desenvolvo hábitos porque vi nas redes sociais que alguém está a acordar às 5 da manhã, ou às 4 da manhã, ou às 6 da manhã, e eu também quero. Não, há um processo, há uma continuidade. E quando eu digo que vivo diariamente focado no meu propósito, é porque nessa desconstrução, nessa engenharia inversa daquilo que é o meu fim para hoje, eu percebi que há uma série de hábitos de saúde, de relacionamento, de amizade, profissional, financeiro, uma série de hábitos que me vão ajudar a tornar a pessoa que eu me quero tornar. Ok? E portanto, quando eu tenho uma lista de hábitos que todos os dias faço, todas as semanas faço, todos os meses faço, ela veio desta engenharia inversa. Portanto, eu quando acordo às 6 da manhã e completo aqueles 4, 5 hábitos na primeira hora do dia, eu ao fazer isso estou a viver focado diariamente naquilo que é o meu propósito. Porquê? Porque eu sei que ao fazer isso eu tenho total confiança que estou a avançar nessa direção. E é isso que me interessa. Além disso, além dos hábitos, tenho também objetivos que foram criados também nessa lógica de engenharia inversa, que é eu para me tornar nesta pessoa, quais são objetivos concretos que eu, se eu alcançar, claramente já sou essa pessoa. Pronto, e para cada área da vida eu tenho objetivos. Então primeiro você decide quem que você quer se tornar. Claro. Depois você desconstrói isso Não, no que é o primeiro decido aquilo que é o meu propósito. Ok. Depois daí, então, quem é que eu me tenho de tornar para chegar lá? Para eu me tornar essa pessoa, que hábitos é que eu tenho que ter? Eu, para me tornar atleta, eu não posso dizer, olha, eu quero ser atleta. Não, um atleta, como é que ele pensa? O que é que ele tem que acreditar? Ok. Para eu acreditar nisso é que eu preciso. Ação, repetição. Até isso se tornar natural e eu, hoje sou atleta, sim. Boa. Mas há 2 anos era? Não. Eu hoje sou coach. Há 3 anos era? Não. Foi um processo. Foi uma repetição. Mas foi algo que surgiu de uma engenharia inversa. Se eu me quero tornar nesta pessoa, ser coach é o meio para lá chegar.
para eu ser coach, eu preciso acreditar nisto. Tim, 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 tim. Não só em mim, no meu poder de inspiração, no meu método, uma série de coisas. Ok? Então, para eu acreditar nisto realmente, o que é que eu preciso? Repetição. Hábitos. Quais são os hábitos? Este. Pai, depois é viver focado, obcecado por isto. Porquê? Porque eu ao fazer isto todos os dias, eu sei que estou a avançar na direção de me tornar a pessoa que me quer tornar. E os objetivos também. Não é? Quando eu alcanço o objetivo, ok, claro que os objetivos me dão resultados. Mas o maior resultado que eu quero é me tornar a pessoa que alcança aquele objetivo que está alinhado com o meu propósito. E essa é a minha forma de viver. Foco total no meu propósito, através dos hábitos e objetivos. Não, para mim faz todo sentido e eu concordo de ponta a ponta. Eu acho que realmente eu já já passei por isso. aí e, né, é puxar a sardinha pro nosso lado. Agora, uma coisa que eu acho perigosa que acontece muito hoje, até falo contra mim nisso, que eu já fiz um vídeo sobre isso, que é os hábitos milionários, os hábitos dos bilionários. E por que isso é perigoso na minha percepção? Eu até recentemente vi um vídeo do... Sabe aquele livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se? Aqui tem outro nome. Arte de? Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Aqui chama... eu lembro dessa capa de livro, por acaso nunca li. Laranja. É até legal esse livro. E o autor, ele é muito disruptivo. Ele é um empreendedor digital também americano, com muito resultado, mas que ele é totalmente controverso, assim, no estilo de vida dele. E ele fez um vídeo que eu achei brutal, falando sobre esses hábitos. E quando você vê um título desse, você acha que vai ser mais um vídeo daqueles falando acorde 10 para 5, pratica exercício, não sei o quê. E o cara falou uma coisa brilhante que é, as pessoas, elas tendem... quando elas pegam a vida de um empresário assim totalmente fora da curva, por exemplo, um Elon Musk, um Jeff Bezos, um Warren Buffett, aí ele dá o exemplo. Por exemplo, o que acontece na vida desses caras? Primeiro, você vai ter que analisar que, ok, eles têm comportamentos em comum, né? Não sei se é acordar cedo ou o que é que seja, mas eles têm uma coisa que é muito mais difícil de uma pessoa comum na sociedade ter, que é, eles estruturaram uma ideia, um projeto, ou implementaram algo controverso à época, ao padrão da época, Sim. bateram em cima daquela ideia, esperaram não, tipo, continuaram consistentes nesse projeto por tempo necessário, e um projeto que poderia não ser viável porque era disruptivo para a época, e depois eles estavam certos. Ou seja, você tem que acreditar numa ideia que não é óbvia, igual o Steve Jobs. Qual a ideia que ele acreditou que não era óbvia? Que todo mundo um dia tem um computador pessoal em casa. E isso era inadmissível naquela época. Certo, mas atenção, não era o único. E é preciso ter algum cuidado a analisar esses casos, porque parece que para um desses ter vingado e ser conhecido, vários deram errado. Quantos estão no cemitério? Exato, e o pior é que as pessoas acham que pegar em que o cara comia, tipo o que o Kobe Bryant comia antes do jogo, vai jogar basquete igual o Kobe Bryant, entende? E é muito isso que é disseminado sobre hábito nas redes sociais. E isso não só, na minha opinião, passa uma ansiedade para essa nova geração, que acha que tem que acordar 4h30. E é das perguntas que mais me fazem, que é, quais são os hábitos que eu tenho que ter? Sei lá. Depende, né? Depende da pessoa que queres tornar. Ponto. Não é? Porque a motivação e a disciplina vem daí. Eu não tenho disciplina para acordar 6 da manhã. Não, acordar 6 da manhã para mim é lógico, não é? Se eu quero fazer uma série de hábitos e tenho a vida que tenho, a única forma que eu arranjei para a minha vida, não é acordar uma hora mais cedo e cumprir aqueles hábitos religiosamente. Porquê? Porque eu no fim quero me tornar aquela pessoa. Ponto. E eu acordo às 6 da manhã para me tornar aquela pessoa. Não porque gosto de fazer exercício de manhã, porra. 6h15 da manhã fazer 120 flexões, alguém merece? Eu não quero. Eu não gosto. Agora, não é? A dor, não é? A dor que eu tenho, não é? De acordar cedo e tudo mais, não é? É muito menor do que a dor, não é? Que eu vou ter por não me tornar aquela pessoa. Claro, ainda mais sendo um tipo 3. Ainda mais, não é? Portanto, acabo de potenciar essa, não é? essa veia natural à performance. Mas sem dúvida, quem me quer tornar? Não é? Quem me quer tornar? Para me tornar esta pessoa, então bora lá construir isto. Não é? E nós temos a vida que nós construímos e não a vida que o destino de repente nos manda. Porquê? Porque agora eu conheço aquela pessoa, estou naquele grupo, eu sou uma miscelânea de tudo, mas não estou satisfeito. Era muita caga, não é? Era muita caga sem tu construires nada consciente, teres a vida que realmente queres. Era muita caga. Com certeza. E a vida não costuma ser injusta assim, né? Não. Portanto, eu tenho a vida que tenho porque a construí. Totalmente. Outro dia eu brincava com um colega, que na época da minha faculdade na Covilhã, pra quem não sabe, Covilhã é uma cidade aqui no interior. Esse livro mesmo. Arte Subtil. Que é isso. Então no Brasil é a sutil arte de ligar o foda-se, que é a arte sutil de saber dizer que se foda. Ok. É quase o mesmo idioma e não é. Recomendas?
Gostei muito. É porque, assim, é básico. Assim, o que ele faz é você. Ele tem ideias contraditórias. E eu gosto disso. Eu gosto de pessoas que falam coisas que os outros não estão falando. Sim, sim, Então sim, isso que eu sim, achei sim, de sim. piada. Porque, na prática, é um livro bem facinho de ler, bem superficial. Mas o fato dele falar coisas tipo... Justamente essa necessidade hoje dos jovens com 21 anos, 22 anos ter ansiedade porque ainda não tem um sucesso na carreira. Tipo, que porra é essa? Entendeu? Com 21 anos, cara, você tem que estar literalmente exponenciando essa sua parte de experienciar coisas e entender onde está o seu propósito. E, no seu caso, ter o primeiro filho, né? No que foi o seu caso. Calhou, pá, É parte do seu propósito. Você já pá, estava foi. caminhando pro seu propósito. Mas você Pá, ainda experimentou. bem, imagina que eu não tinha esse filho e tinha ido para padre. Você tinha pensado em papada? Imagina, né? Venho de uma família católica, imagina que tinha acontecido isso. Né? Felizmente, Deus deu-me um filho, pá, tipo, nem penses nisso. A tua mulher é a Rita e é com ela vais ter aí uma grande descendência. A gente não teria essa contribuição maravilhosa com a natalidade portuguesa se você tivesse sido para padre. Mas olha, não chega. E essas pá. filhas lindas. Mas olha, só a minha família não chega, pá, também tens de contribuir. A gente vê o seu esforço para isso. Pois, A gente vê, ele tá sempre a falar nos grupos e tudo. Gente, sempre, bora ter sempre. filho. Toma. Não, pá, a minha Paula e a Paula da Rita, temos recebido várias mensagens de pessoas que, né, conseguiram dar o passo em frente. Porque se inspiraram. Não, mas total, porque a Rita, ela praticamente. A Rita, a mulher do Bernardo, é também quem veste as calças lá em casa, né? Lá na casa deles. Completamente. Totalmente. E ela fez parecer tão fácil ter um filho que ela inspira as mulheres, mano. Ela literalmente Yeah. foi no hospital. Ô, produtor, você tinha que ver isso no Instagram, cara. Ela literalmente foi 2 dias no hospital, foi lá, tuf, voltou, já tava caminhando com o bebê e o Yeah. caramba andando pro lado, já tava magra de novo. Tipo assim, loucura, velho. Não, Loucura. pá, porque a maternidade pode ser assim, né? Não tem que ser aquele bicho de sete cabeças. Agora, tem muito a ver com a transformação de mentalidade. Né? Uma pessoa que já vai para a maternidade, pá, com uma série de medos, convicções e tudo mais, opá, já está. Já tá Já é uma se autoprofecia. Já é É. uma autoprofecia. Vai correr mal, claro que vai. Né? É. No caso do meu e da Rita, epá, levamos as coisas na boa e fazemos aqui uma dupla muito interessante. Não, sem dúvida, sem dúvida. Vocês são inspiradores. Até diria pra gente colocar o Mãe de Meia Dúzia. Ela já mudou? Não, Instagram? vai ser. Pra gente mostrar aí o Vai Instagram continuar. da Rita. É top pra caramba. Vai continuar a ser meia dúzia. E se você, homem, quer inspirar a sua mulher a facilidade que é a maternidade, siga esse Instagram. E você, mulher, que quer se inspirar, siga esse Instagram também. Ou então, se não querem ter mais filhos, não, Aí, ó, tirem põe o esse Insta- primeiro Reels aí pra gente ver a tirem o turma. Instagram à vossa mulher, ao vosso marido. Exato, vamos Porque ver a turma aí. É muito fácil. Olha aqui. Ah lá, elas só tão quietinhas e bonitinhas que parece até que dão menos trabalho que 2, 3, não é? Ah, paidão. Menos a Benedita lá, ela já tá indo. Mas Fazer confusão. essa é a idade, pá, os 2, 3 anos. É o mais difícil. Por isso é que um gajo tem que decidir ter o próximo filho quando o bebê tem 1 ano. Porque se o mais novo começa com 2, 3 anos, já não Já quer ter mais. desiste. Opa. Já é Fica a tarde. dica, viu, galera? É um atrás do outro. O Já é Bernardo tem tarde. feito isso há 7 anos. Ah, 10 quase, Não, na não. verdade. O mais difícil foi o sétimo filho. Decidi o sétimo filho. Porquê? Esta já tinha 2 anos, ou quase 2 anos. Já estava a dar imenso trabalho. Pá, e tipo, Não, voltar isso atrás, não. Pá, esta aqui está a dar muito trabalho. Pronto. E por causa de medo, não é? Por causa de medos, pá, acabamos por limitar a nossa vida e a felicidade da nossa vida. Porque realmente cada filho que nós temos dá-nos uma felicidade extra. É brutal. Nós não sabíamos, não estávamos completos com 7 filhos. Com 6 achávamos que estávamos completos, mas afinal não estávamos. Porque agora é que estamos. Será que agora Coitado, tá? não. Pá, é uma Ah, chatice. meu Deus do É céu. uma chatice, pá. Mas, malta, mas é o melhor que há. É o melhor que há. É o que fica realmente. E eu gostaria de puxar uma coisa, e falando nisso, porque já mostra o quanto que você vive, tipo assim, realmente se entrega pra vida. E eu gostaria de puxar esse assunto, eu não sei se você tá confortável em falar nesse assunto, quê? pra gente falar sobre o fato de você ser a única pessoa que eu conheço que tem um atestado de óbito. Sim, pode ser. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Ele vive tanto no extremo que ele já nasceu morrendo, né? Não foi? Sim, nasci com um problema muito, muito grave, muito raro. Na altura foi o 4º caso mundial, e fui o primeiro sobrevivente com 6 meses. Né? E, Você é um milagre já, né? Por si só. sim, pá, eu sou conhecido no Hospital Santa Cruz, em Carnaxide, como um milagre Santa Cruz. E pronto, e um bebê uma história que converteu muitos médicos, incluindo o casal Maravilha, composto pelo professor Fragata, um craque mundial na cirurgia cardiothorácica, e a sua mulher, a doutora Isabel Fragata,
que é anestesista, então eles trabalham em conjunto e no meu caso também, portanto ele era o cirurgião e ela anestesista e pronto, e graças à minha história de superação e sobrevivência, hoje, né, hoje sou um casal crente e religioso, não é? Porque de facto há coisas que a ciência não explica e ainda hoje, pronto, o meu caso Mas é um desses. no caso não era. Quando você nasceu, teve um momento. Por que isso de ter um atestado de óbito? Teve um momento que o coração parou, alguma coisa do gênero? Sim, pá, eu não me lembro muito bem, que Ah, tá. eu Não, tinha mas é 6 só a meses. parte que você lembra. Só a parte que você lembra. A parte que eu me lembro, não é? Contada pela professora Fragata e pela minha mãe, enfim, Sim. aquilo que eu sei foi contado. E de facto, pronto, eu nasci com algum problema que a minha mãe não conseguia identificar. E pronto, e foi a várias especialidades. ahm, Até que Ninguém achava que quando era. chegaram à parte do coração, o professor Fragata percebeu logo o que era. Mas pronto, o coração é a última coisa que se vai ver, não é? Primeiro, a ver se é alergia, a ver se é coisas mais simples, não é? Sim, sim, sim. E quando chegou ao coração, a coisa era tão grave que o professor Fragata quis operar logo. Portanto, eu nasci a 8 de Abril e fui operada 5 de Outubro. 4, 5 de Outubro. Portanto, já tinha 6 meses. E felizmente, pronto, foi tentado a tempo. Mas o risco era muito grande, né? Porque não só era o quarto caso mundial da minha doença, como era um bebê muito pequeno, como não havia tecnologia, enfim. Vamos tentar aquilo que sabemos, mas não tenho esperança nenhuma, né? Portanto, vamos ver o que é que dá. E muito resumidamente, na altura né, que eu fui operado, ahm, a máquina que dava o suporte de vida, né, durante a operação. Já não bastava ser de alto risco a operação, como essa máquina avariou. Portanto, a Nossa. única coisa que dava aqui alguma esperança e dava tempo, avariou. E são aquelas máquinas que trabalham 24 sobre 24 durante anos. Portanto, não avariam. Não é? Imagina um motor de um petroleiro, pá, aquele não avaria, aquele Sim. como heavy duty, né? Portanto, aquele é maquinaria muito pesada. Mas por acaso, naquele dia avariou. Pá, e quando aquilo avaria no meio daquela operação tão arriscada, ahm, foi assim pá, como é que é possível? Pá, ligaram lá para o fornecedor americano, pá, como é que é? Os americanos, não, isso é impossível. Não, isto não dá, faz isto, pá, não dá. Então pronto, ligaram à minha mãe. Diz, olha, temos aqui uma má notícia, né? Como vocês sabiam. Tinha um risco. E no caso, o risco foi a incompetência do hospital. Não, o Foi. risco, não, do hospital não, da máquina. Da máquina, né? O risco era gigante. Pá, as hipóteses de sobrevivência eram praticamente nulas. Sem a máquina a funcionar, nada a fazer. Por isso, pá, venham cá, porque venham cá específico do vosso filho, não é? Normal. Depois vamos mandar para a morgue, porque o seu filho morreu, não é? Portanto, não há nada a fazer. Pá, e a maluca da minha mãe, não é? Em vez de passar pelo hospital, ela vivia em São Luís de Rana, portanto a 10 minutos do hospital, e em vez de ir ao hospital, né, fazer o que os médicos disseram, a minha mãe disse ao professor Fragata: olha, não o tirem da máquina, porque nós vamos a Fátima. Tô arrepiado. Pá, epá, e o professor Fragata e a Isabel, a dona Isabel, tipo, não Não, bate bem. não é. Tem o cabo de dizer que o seu filho está morto. E você pô, vai a Fátima em vez de ir ao hospital? vai a Fátima, né? E foi, né? Foram a Fátima, criaram uma corrente de oração que provavelmente já existia, né? Mas intensificaram ainda mais pelo bebê que estava a ser operado e que não tinha grande hipótese. Ahm, Levaram os 9 filhos na altura, eu sou o 10º filho dos meus pais, portanto, levaram os 9 filhos para Fátima e tiveram lá o dia todo a rezar, em oração, com outras pessoas, enfim. Na altura não havia redes sociais, mas eu acredito que tenha sido assim uma coisa muito grande, porque ainda hoje encontro pessoas que quando percebem que eu sou filho, né, do Fernando e Leonor, aí dizem, tu és da família Castro, né? Pá, devemos ser parecidos, e somos muitos. Dizem, olha, eu rezei muito por um irmão seu, né, teve um problema grave de coração. E eu digo, olha, Fátima inteiro rezou ao mesmo tempo por você. não, mas em Lisboa, pá, em vários sítios. Em Em vários vários sítios, quando não é? Acontece muitas vezes. Olha, tu o quê? Tu és o filho da Leonor e da Fernanda? Opa, olha, rezei muito por um irmão seu. E olha, sou eu. É? Boa, boa. Epá, mas foi uma coisa brutal. Portanto, claramente que foi uma coisa mesmo Grande. mesmo grande. E então, os meus pais foram a Fátima e rezaram muito, né? Portanto, toda a fé do mundo. E quando voltaram ao hospital, entretanto,
grande, grande barraca lá com a máquina. E quando os meus pais estão a voltar, a chegar ao hospital, a máquina volta a funcionar. E ressuscita, assim, tipo. E não só volta a funcionar, como eu volto a ter os sinais vitais que antes não tinha. Pá, e depois, mais tarde, a máquina, o técnico veio dos Estados Unidos para Lisboa ver o que é que se tinha passado com a máquina. E na caixa negra, né, da máquina, para ver o registro das falhas e tudo mais, não há nenhuma falha. Não há nenhum registro de falha. Que bizarro. Bizarro. Não tem explicação. Não. Portanto, a máquina desligou-se, horas, não tem nada a fazer, voltou a funcionar, sozinha, e não há nenhum registro de avaria. Exatamente. Esse foi de fato. E é uma das perguntas que mais fazem ao professor Fragata, como um craque mundial que nós temos, que é pá, se ele acredita em milagres. E ele conta sempre essa história. Pá, eu não sei se acredita em milagres, mas há coisas que a ciência não consegue explicar. E conta a minha história. Brutal. E você vem cumprindo o seu papel de ter vivido. Depois o que acontece é uma conversa que eu gosto de ter com o professor Fragata, que ainda hoje converso muito com ele. Eu fui skipper dele. Fui eu que ensinei o meu cirurgião a andar à vela. Ah, literalmente skipper mesmo. Sim. Portanto, ele tinha um iate a motor e pronto, na altura ele mudou para um veleiro. Eu ajudei também a escolher o veleiro. E pronto, fui eu que o primeiro skipper do barco dele e ensinar a velejar. Portanto, temos essa relação muito próxima. Muito fixe. E uma das perguntas que eu faço, né, e nós discutimos, é isto: que é, será que eu sobrevivi porque já tinha esta força de vontade? Ou eu tenho esta força de vontade porque sobrevivi? Ou seja, qual é que é a causa e efeito? O ovo ou a galinha, né? O que veio primeiro? Porque acho que há um padrão, que pessoas que passam por este tipo de situações acabam por ser muito otimistas e valorizar muito a vida, né? E a verdade é que eu tenho muita urgência em viver, né? Até porque eu sempre me lembro de pensar que ia morrer cedo, né? Porque desde os 5, 6, 7, 8 anos a conversa lá em casa e na escola é: Bernardo, não podes fazer desporto. Não podes fazer desporto. Não podes fazer desporto. Porquê? Porque aos 5 anos eu fui reoperado, tinha uma válvula. Se ele soubesse o que você faz hoje. Não. A gente sabe, mas eu não quero saber. Não é? Desde pequenino. Mas Bernardo, cuidado. Eu nunca tive cuidado. Eu não quero saber. Eu quero viver ao máximo. Não tentem em casa, viu, gente? Mas sim. Pá, eu quero viver ao máximo. Isso fez com que o meu coração aguentasse, felizmente. Sendo um músculo, adaptou-se ao meu problema. Epá, e desde aí faço provas de esforço todos os anos, sou muito apaparicado no hospital, neste caso de Santa Marta. Ressonâncias magnéticas, taques, Holters, ecografias, eletrocardiogramas, provas de esforço, pá, tudo, todos os anos. E a verdade é que eu tenho mais resistência do que uma pessoa normal. Bizarro. Porque treinei muito. Olha, professor Fragata. Que top. Olha, vê lá ele tem mesmo cara de cirurgião, professor. Olha aqui. Não, aqui foi uma das entrevistas que ele deu. Vê lá se é em baixo. Aliás, não sei se... Mete aí, professor Fragata, milagre. A ver o que aparece. Que brutal. É tudo. Olha eu aqui. Olha o milagre. Pronto, estou aqui algumas, né? Mas é muito fixe. São um casal fora de série. Brutal. E eu até aproveito pra gente mostrar a Sivant, que é a empresa de barco, que é essa sua paixão pelo mar, né? É quem nos tem sustentado nos últimos 9 anos. Aqui com muita luta. E é SEV de mar, Sivant. SEAV, isso. Brutal também. Aí está o Rui, novo diretor-geral da empresa, com o Fernando. Então, na Sivant você vive a sua paixão pelo mar, no Coach você vive o seu propósito, sua paixão pela performance, e na família não preciso nem dizer. Portanto, tenho uma vida muito realizada, né, que no fundo faz jus àquilo que eu quero, né, que é morrer em paz e morrer feliz. Portanto, brutal. se eu daqui para faz para morrer, morro bem. E
Que isso? Não diz um negócio desse, não me sinto culpado. Pá, a culpa é tua, mas eu morro feliz. Mas eu não, eu vivo o resto da vida em choque. Mas olha, caminhando para uma fase final, eu geralmente faço uma pergunta que é para deixar uma mensagem, vou fazer essa pergunta, mas antes eu queria, aproveitando que é você, fazer a provocação do seguinte: o que o Bernardo gostaria de ouvir das pessoas no velório dele? Pá, adoraria, não é? Caso consiga cumprir aqui a minha missão, não é? Eu quero ser lembrado como alguém que viveu uma vida apaixonada e inspiradora pelo meu exemplo de fé, liderança e dedicação à família. Com certeza você está cumprindo o papel. Se eu Posso conseguir dizer isso, que, enquanto amigo, eu vejo isso em você. se eu morrer hoje, Já cumpriu bastante. Mas eu perfeito. acho que você ainda tem uns 60 anos para continuar cumprindo. Vamos ver. Isso só Deus sabe, né? Só deixar. E agora, para a pergunta final, eu te pedi para deixar uma mensagem, um feedback, uma indicação de livro, uma frase, o que é que seja, para quem está nessa jornada empreendedora, para quem está nesse processo de crescimento pessoal, encontrando o seu propósito. Se você pudesse deixar aí uma mensagem. Olha, a mensagem que eu deixo, não é? É que a única forma que nós temos realmente de nos tornarmos reconhecidos pela nossa vida pessoal e familiar, nos sentirmos realizados, a única forma que eu sei que resulta é viver diariamente focado no propósito. Ok? E isso tem que ser o nosso objetivo. Nós temos de deixar de viver de forma inconsciente, não é? Temos de deixar de existir para realmente ter um propósito consciente que nos faça construir a vida que nós queremos ter. Ok? E para isso precisamos de clareza, autoconhecimento e disciplina. Portanto, investir em clareza, autoconhecimento e disciplina, muito mais facilmente conseguimos construir a vida e ter resultados que hoje não imaginamos ser possíveis. Eu há 10 anos não conseguia imaginar. O melhor que consegui imaginar não chega aos calcanhares daquilo que eu tenho hoje. Porquê? Porque de facto quando nós vivemos focados no nosso propósito, pá, o que a vida tem para nós é brutal. Muito bom, Bernardo. Que aula. Que aula. Muito obrigado pela sua Obrigado, presença. eu. Pessoal, é isso. O recado tá dado. Então espero que tenha sido de muito valor esse episódio para vocês. Foi literalmente uma aula aqui. E não se esqueçam, inscreva no canal, deixa o joinha aí, o gosto, se vocês realmente absorveram o valor desse episódio. Não tem como não ter absorvido. E como eu sempre digo, é só o começo.